Porque tem dia que tu pensa de ti pior do que o próprio capeta pensaria. Tem dia que você olha para a deficiência e você diz: daqui da onde eu estou, a única coisa que me resta é mendigar. Mendigar amigos, mendigar atenção, mendigar favores, mendigar portas, portinholas, agendas, mendigar. A única coisa que me resta é ficar em grupos sem graça, de gente que conta piadas e eu nem tenho vontade de rir, mas eu rio porque eu tenho que ficar naquele grupinho, porque é o que me resta. Gente que na escola tem uma opinião diferente da minha, um pensamento diferente do meu, mas eu fico entre aqueles, os que não são meus iguais, e sento-me à roda dos escarnecedores, porque só lá eles pagam um lanche para mim, porque eu não sei quem eu sou. Então aonde eu puder ficar, eu fico mendigando a atenção de noivo que não me dá bola, mendigando a atenção de namorado agressor, mendigando a atenção de menina vaidosa, mendigando a atenção de gente que não tá nem aí, porque você ainda não sabe quem você é. Não quer dar glória, não dá glória, mas não vai me convencer que Deus não está falando contigo, porque eu sei que tá. Eu estou sentindo a presença. Veja, o tempo todo é isso. Você sabe por quê? Porque o mundo só observa a nossa limitação. Para o mundo sobressai muito mais o que a gente faz ao invés do que a gente é. O mundo só olha para a nossa condição. O mundo julga a gente. Eles acham que a gente só é o que é por causa do que faz ou por causa do que tem. Os discípulos dizem cego, os vizinhos dizem cego, a sociedade diz cego. Mas João diz qual é a perspectiva de Jesus quando passa por ele. E passando, Jesus viu um homem. Por isso os antigos, quando oravam, e você já deve ter ouvido essa oração muitas vezes, eles diziam: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Aí tu fica olhando para a irmã Zezinha, acorda cedo, oração, de tarde, jejum, à noite, vigília, quinta tá no monte. Você diz: que hora essa irmã peca? Ela não peca todo dia, e não peca esse tipo de pecado. Mas olha como ela pedia perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos ou palavras. Olha isso, eles passavam em revista. Davi, ele dizia: Senhor, me perdoa. De que pecado? Ele diz: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Olha o que ele está dizendo: aqueles que eu cometo, mas já o faço tão repetidamente que acho que é uma característica da minha personalidade, quando na verdade é uma natureza caída do meu eu corrompido. Livra-me deles, porque eles moram em mim. E quando nós olhamos para todas essas deficiências, e é por isso que eu estou me atendo aqui, porque eu estou falando destas, as que Jesus também apontou como sendo deficiências obtusas, problemáticas e cabulosas. Quais? As que vêm de dentro da natureza do nosso eu. Essas são mais difíceis de ser administradas, mas eu percebo a nossa similaridade com a deste cego, que também é limitado por uma deficiência. Mas ouça isso, ouça isso. Quando Jesus ia passando, vírgula, o texto diz que ele viu um homem, e então aponta a deficiência dele, que neste caso é cegueira. Presta atenção. E passando Jesus viu um homem. Complete aí para mim, por favor. Passando Jesus viu um? Viu um? Logo em seguida, quando ele para e começa a olhar para este homem, os discípulos vão fazer da vida desse homem tese teológica. E vão começar a querer saber e perguntam a ele: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? E aí Jesus diz: nem ele nem os pais, isto aí aconteceu para que se manifeste nele as obras do meu Pai que estão no céu. Então presta atenção, todos eles observam o homem por causa da deficiência. O que chama a atenção dos discípulos? O fato de Jesus ter parado para dar atenção a um homem limitado. O fato de Jesus ter parado para dar atenção a alguém que estava limitado dentro de uma esfera física. Aí eles ficam parados olhando para o homem e o tempo todo se reportam a ele como cego. O tempo todo chamam ele de cego. Depois você vai ver Jesus curando este homem. Este homem já vai estar curado. Quando ele volta do tanque de Siloé, os vizinhos sabem que ele era cego desde nascença, reconhecem ele de longe e percebem que agora ele está enxergando, sabem quem é ele desde o dia em que ele nasceu. Ele era pedinte na comunidade local, não porque era um homem vagabundo, não porque era um homem desprezível, mas porque de acordo com a lei, era a única
única coisa que lhe restava a fazer diante da deficiência que ele tinha. Por quê? Porque uma pessoa na condição dele não tinha como ser funcionário, como ser servo e nem mesmo comprado como escravo de ninguém. Agora veja, essa vizinhança e a sociedade conhece ele desde que ele nasceu, sabe o nome dele, sabe quem ele é, sabe por que ele pede, sabe de onde ele vem. Mas quando vê ele saindo do tanque de Siloé e indo e voltando para o meio da cidade, o povo de vez olhar e se alegrar pela cura, ou o povo de vez chamá-lo pelo nome, olha o que o texto diz, que os vizinhos e o que Dante o viam a mendigar, começaram a dizer: não é aquele cego. Veja, o tempo todo é isso. Você sabe por quê? Porque o mundo só observa a nossa limitação. Para o mundo sobressai muito mais o que a gente faz ao invés do que a gente é. O mundo só olha para a nossa condição. O mundo julga a gente. Eles acham que a gente só é o que é por causa do que faz ou por causa do que tem. Os discípulos dizem cego, os vizinhos dizem cego, a sociedade diz cego. Mas João diz qual é a perspectiva de Jesus quando passa por ele. E passando, Jesus viu um homem. Olha para quem está do teu lado e diga desse jeito: para Deus, tá fraco, tá ridículo, vou te dar mais uma chance. Diga: para Deus, você não é só o que tem ou só o que faz. Diga: para Deus, quem você é maior do que o que você tem e do que o que você faz. Enquanto as pessoas só olham para a sua deficiência, enquanto as pessoas só olham para a sua limitação, Jesus está olhando para a tua humanidade. Ele te entende, Ele te entende. Não precisa aumentar o volume, está perfeito. Eu queria que aliviasse só um pouquinho o compressor, se fosse possível. Todos viam um cego, todos viam um deficiente, mas Jesus passa e vê um homem. Aonde as pessoas só veem limites em nós, aonde nós só vemos os próprios limites, Jesus passa e vê nos limites possibilidades. Eu vou falar de novo. Quando a gente se olha para o espelho, tem dia que a gente se sente igual Davi. Davi tem um salmo onde ele diz assim: muitos olham para mim, afinal já era o rei Davi. Ele disse assim: muitos olham para mim e dizem, ele é um prodígio. Aí Davi orava e dizia assim: mas tu sabes quem eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, tu sabes que eu não sou isso tudo que acham que sou. E é muito importante de vez em quando a gente fazer essa oração, porque tem dia que o povo vai te arrebentar e você vai ter que orar e dizer: Senhor, tu sabes que eu não sou isso. E tem dia que o povo vai, te aplaudir, te ovacionar, achando uau! E você vai ter que fazer a mesma oração: Senhor, tu também sabes que eu não sou tudo isso. É bom de caminho. Veja, situações diferentes e a mesma oração. Por que a mesma oração? Porque só tu sabes quem eu. E tu sabes que eu sou muito mais do que o que eu faço. Tu sabes que eu sou muito mais do que o que eu tenho. Tu sabes que eu sou muito mais do que os meus limites apresentam. Por quê? Porque Deus não me escolheu por aquilo que eu podia fazer, mas Ele me escolheu por quem Ele via que eu podia ser. E para Deus a identidade de quem eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu posso oferecer. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que deixamos a sociedade colocar sobre nós um olhar que pressiona e que faz a gente só se aceitar quem a gente é se a gente for capaz de fazer. E quando a gente não se vê sendo capaz de fazer, acha que a gente não é nada, porque acha que não é capaz de ser. Mas e se eu te disser que o ser não depende do que você faz, só depende de quem você é? O que é isso? Camila, como é que eu faço para ser mais eu? Como é que eu faço para identificar melhor a minha identidade? Ora, você precisa deixar Deus ser Deus em você, não do jeito que Ele é Deus em mim, porque do jeito que Ele é Deus em mim, Ele só é em mim. Você não pode deixar Deus ser Deus em você do jeito que Ele é na Carla, porque do jeito que Ele é na Carla, Ele só é na Carla. Você não pode querer que Deus seja em você quem você é do jeito que Ele é na Júlia, porque do jeito que Ele é na Júlia, no mundo inteiro Ele só é na Júlia. Agora eu vou te perguntar: qual é seu nome? Responda de novo.
Camila, mas tem um monte de gente. Eu não estou perguntando o nome de gente, eu estou perguntando qual é o seu. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele está dizendo, eu quero ser Deus do jeito que eu sou, exatamente em quem você é, de um jeito que eu só posso ser em você. Só em você. Em mais ninguém. Mas permitimos com que os olhares das pessoas traduzam sobre nós o olhar que nós temos de nós mesmos. E começamos a viver nessa filosofia, achando que a gente não é nada porque não faz nada. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele escolheu Maria para ser a mãe do Salvador do mundo. Quando ele diz, tu conceberás e darás à luz, Gabriel fala para ela, ao Filho de Deus, ela, ciente da escolha de Deus sobre ela, faz só uma pergunta: como se dará isso? O que significa? O que eu preciso fazer para isso aí acontecer? Por quê? Porque ela está disposta a viver a proposta do céu para ela. Como que você sabe que essa pergunta significa, Camila? O que eu posso fazer para cooperar com isto? Eu digo isto porque foi a mesma frase, a mesma colocação do grego utilizada quando Zacarias faz a mesma pergunta para o mesmo anjo, só que acerca de Isabel, quando o anjo pergunta para ela, quando ele pergunta para o anjo, como se dará isso? Porque Isabel era estéril, então o que Zacarias está querendo dizer, mas como é que isso vai acontecer? E para Zacarias, a sentença é, você vai ficar mudo. Por quê? Porque a pergunta era igual na boca, mas a motivação do coração de cada um era diferente. Uma está querendo saber o que eu faço para cooperar, e a outra está dizendo, isso não tem como acontecer. Não adianta ter o verso na boca, Deus olha o... Então não tem a ver com o que você fala, tem a ver com a forma que você sente. Para Maria, agora ouça isso. Para Maria, depois de saber que ela seria a mãe do Salvador do mundo, ela pergunta, de que forma se dará isso? Que neste contexto significa, o que eu faço para cooperar com isto? Olha a resposta de Gabriel, por favor, presta atenção. Olha a resposta de Gabriel. Ele não diz para ela, faça isso, faça aquilo. Ele não diz, entre aqui e sai ali, não. Quando ela pergunta, como se dará isso? Que significa o que eu faço para cooperar com isto? Ele responde assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e tu serás coberta por esta sombra, ao redor e por diante, e conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. Olha isso, presta atenção. Ela está perguntando o que eu faço, e ele responde, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela pergunta o que eu faço, e ele responde, descerá sobre ti o Espírito. Porque isso significa que ela não tinha nada para fazer. Ela está perguntando, o que eu faço? Porque a cultura de quem trabalha para comer e come para viver, é que tudo que eu vá participar de bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E é isso que choca com a graça de... Porque quando você sabe que Deus tem muito para você, mas você faz o suficiente, então não pode receber. Então você quer saber o tempo todo, o que eu faço, porque você quer justificar o que não pode ser pago. Mas isso é essa cultura brasileira, escravista, porque teu pai, tua mãe, a minha casa, a gente trabalhava para viver. Por isso todo mundo queria ir para a América, porque lá eles já estavam um bocado à nossa frente, entendendo que qualquer coisa que passasse da limitação da sobrevivência, já era um sonho. Olha que coisa ridícula e materialista. Quem está entendendo o que Deus está falando? Abre a mente que eu estou contando com a tua inteligência. Para de preguiça. Porque a gente foi treinado dessa forma. O ser humano foi treinado dessa forma. Quantas vezes a teologia, o estudo do Gênesis foi conturbado sobre a ideia de que o trabalho veio por causa do pecado. Não, o excesso, o cardo, o espinho veio por causa do pecado. O trabalho já existia. Mas não deveria ser assim como é, mas foi colocado em nós. Isso não é a vontade de Deus, é a vontade do pecado que veio sobre nós. Agora preste atenção. Quando o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e ela, pobrezinha de Nazaré, igual a gente, acostumada a trabalhar para comer e a viver para trabalhar, pergunta, como se dará isso? O que o Senhor precisa que eu faça? E ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O que ele está mandando ela fazer? Bora, vai lá, o que ele está mandando ela fazer? Nada.
Por quê? Porque o Senhor não escolheu Maria por aquilo que ela podia fazer. O Senhor escolheu Maria por causa da moça que ela era. A Bíblia diz que ela era justa. O próprio José, quando duvida que se foi traição ou se era Deus, ele sabia que ela era tão justa que ele planeja deixar ela secretamente, porque estava na dúvida. Então presta atenção, Deus está querendo derramar coisas extraordinárias, mas a gente acha que isso só vai acontecer se a gente fizer. Aí Deus está dizendo, vou derramar, e você diz, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, porque você anulou a sua humanidade. Parece que Deus só te quer para ser um instrumento. Mas você não é uma tesoura, você não é um bisturi, você não é um saxofone. Quando o rapaz estava tocando sax aqui, por sinal maravilhosamente bem, lindamente, Deus não estava recebendo o sax, Deus estava recebendo o saxofonista. Você consegue entender isso? Você consegue entender a diferença? Quando a Júlia estava cantando, nós estávamos recebendo a voz dela, Deus estava recebendo o coração dela. Volta para Maria que eu volto para João 9. Quando ele diz descerá sobre ti, ela está que nem a gente, o que eu tenho que fazer? E vamos traduzir a grosso modo, o anjo está dizendo nada, porque você não foi chamada para fazer, você foi chamada para... Estamos tão freneticamente perturbados em ter currículo, que a gente acorda todo dia dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E o céu está todo dia dizendo, o que você tem que ser, o que você tem que ser. Você já sabe quem você é? Você já sabe quem você é para mim? Porque tem gente aqui que está achando que é o que alguém disse que ele é, ou que vai ser o que alguém disse que seria. Mas o Senhor, Ele é claro, quer descobrir a identidade? Não procure pessoas, procure Deus. Quer saber a sua identidade? Não procure opiniões, procure Deus. Quer saber quem é você na terra e qual propósito tua vida carrega? Para de fazer testezinho de Facebook e começa a dobrar teu joelho e dizer, Deus, eu quero descobrir quem eu sou segundo o Senhor. Porque Ele disse para Israel, quando Israel estava na idolatria, quando Israel estava com a sua identidade perdida, Ele disse, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que Deus está dizendo, Israel? Eu sei quem é você e sei o que eu penso a seu respeito. E o que isso significa? Significa Deus dizendo a Israel, você não é quem dizem que é. Eu não vejo você como te veem. Ou seja, as pessoas dizem coisas sobre nós, dizem ou não dizem? Bora, dizem ou não dizem? Dizem. E elas dizem como se elas soubessem quem nós somos, só porque viram 15 segundos de history. Elas querem saber não. Elas querem determinar quem nós somos baseado em foto de feed. Elas acham que sabem quem somos por causa das roupas que usam. Mas o Senhor diz, eu sei que pensamentos tenho de vós. Ele está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E já é bom saber que Deus não pensa da gente o que pensam da gente. Não interessa o que pensam da gente, é bom saber que Deus tem um pensamento próprio ao nosso respeito. Mas tem uma outra coisa que é ainda melhor. É quando a gente descobre que o nosso pensamento também não influencia o pensamento de Deus ao nosso respeito. Por quê? Porque tem dia que tu pensa de ti pior do que o próprio capeta pensaria. Tem dia que você olha para a deficiência e você diz, daqui da onde eu estou, a única coisa que me resta é mendigar. Mendigar amigos, mendigar atenção, mendigar favores, mendigar portas, portinholas, agendas, mendigar. A única coisa que me resta é ficar em grupos sem graça, de gente que conta piadas e eu nem tenho vontade de rir, mas eu rio porque eu tenho que ficar naquele grupinho, porque é o que me resta. Gente que na escola tem uma opinião diferente da minha, um pensamento diferente do meu, mas eu fico entre aqueles, os que não são meus iguais, e sento-me à roda dos escarnecedores, porque só lá eles pagam um lanche para mim, porque eu não sei quem eu sou. Então aonde eu puder ficar, eu fico mendigando a atenção de noivo que não me dá bola, mendigando a atenção de namorado agressor, mendigando a atenção de menina vaidosa, mendigando a atenção de gente que não está nem aí, porque você ainda não sabe quem você é.
Deus não está falando contigo, porque eu sei que está. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E essa é a melhor parte. É quando podemos perceber que Deus também não pensa da gente o que a gente pensa de si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? O pensamento dos teus pais não influencia meu pensamento. O pensamento da sociedade não me faz pensar de você diferente do que eu penso. Mas o dia que você também está muito mal e pensa, não sou, não tenho, não posso, ou ao inverso, porque a gente só fala do complexo de inferioridade, mas tem também o complexo de superioridade, né? Só que olha o que Deus diz. Eu sei, sabe o que ele está dizendo? Meus pensamentos não são baseados nem nos teus tios, nos teus cunhados, nos teus vizinhos, nem nos teus colegas de escola, nem na tua mãe, nem no teu pai. Mas também o que você pensa de si não muda o que eu penso de você. Olha o que ele está dizendo. Que o que você pensa de você também não determina o pensamento dele ao seu respeito. Mas qual é o perigo de pensar de mim o que eu não sou, por ainda não me conhecer? O problema é que meu pensamento não influencia o pensamento de Deus, mas o meu pensamento sobre mim influencia a forma como eu vivo. Porque Salomão disse que assim como o homem se vê por dentro, assim ele é, ou será por fora. Significa o quê? Que quando você acha que você é uma coisa, mesmo você não sendo aquilo, você se comporta como se você fosse aquela coisa. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, aqui ó, vamos aqui ó, psicologia rapidex. Nabucodonosor, ele virou de verdade um quadrúpede? Quando veio sobre ele a sentença em razão da sua soberba? Ele deixou de ser gente? Ele continuou sendo gente, mas ele agia como gente? E o corpo da gente, seja por qual forma for, ele se adapta aos ambientes. E ele pode criar formas e tamanhos. A maior comprovação disso é a cultura. Todo mundo é da mesma cor no mundo? Da mesma raça? Do mesmo biotipo? Claro que não. Existem uma série de tribos e aldeias africanas que mostram pra gente, inclusive, que o alongamento do pescoço pode ser adaptado, que o comprimento da língua pode ser adaptado, porque nós somos seres humanos e apesar da nossa humanidade, há em nós um poder de adaptação fora do comum. Quando a sentença sobrecai a Nabucodonosor por causa da sua soberba, o texto não diz ele virou bicho, o texto diz e ele foi para a relva como um bicho. Não está dizendo que ele virou bicho, ele continuava sendo gente, mas vivendo como bicho. Aí, em razão disso, coisas começaram a acontecer. Sua pele começou a mudar, porque ele já não dormia mais na cama. Suas unhas começaram a crescer como de uma besta fera, porque ninguém lhe cortava mais as unhas. E se você passasse por Nabucodonosor, você ia ver ele comendo capim e você ia tomar um susto, porque não era bicho de verdade, mas também não era gente com verdade. Devia ser uma cena assustadora. Porque você está acostumado com bicho e está acostumado com gente. O que você não está acostumado é com o cruzamento das duas coisas. A pessoa que não conhece a sua identidade torna-se assustadora, porque ela não é nenhuma coisa e nem outra. Agora olha a situação de Nabucodonosor. O texto diz que o que difere a gente do animal é o que vai acontecer com ele depois que Deus o recupera. Olha como ele fala, o testemunho do relato pós esse episódio. Ele diz, então tornou-me a vir a mim o meu ouro não, meu trono não, meus filhos não. Olha o que difere, gente, quem é e quem não é. Não é dinheiro, não é cor de pele, não é raça, não é status nem prestígio. O que difere quem é e quem não é a capacidade que cada um tem de enxergar e conhecer a si mesmo. O texto diz, no testemunho de Nabucodonosor, ele dizendo assim, então tornou-me a vir a mim o meu entendimento e me foi restaurado depois do entendimento, meu reino, meu ouro, minha prata, meus servos, minha glória. Porque o problema de Deus não era Nabucodonosor reconhecer o que ele fez. O problema era ele dizer que fez para a glória do nome dele. Então assim, Babilônia era magnífica, era, num contexto arquitetônico era, e Deus sabia que havia participação de Nabucodonosor em tudo aquilo. O problema é quando ele disse, para a minha glória. Aí ele foi, por quê? Perdeu, quis tocar numa identidade que não era dele. Deus é tão bom que deu até o filho, mas a glória ele não divide com ninguém. Guarda um negócio que eu vou te falar, e não esquece mais não. Deus perdoa até pecados contra a sua santidade,
mas ele não tolera pecados contra a sua autoridade. Olha isso. Quando o entendimento dele volta, volta o reino. Quando o entendimento dele volta, volta o convívio familiar. Você diz, eu preciso de dinheiro para ser. Você diz, eu preciso de carro para ser. E Deus está dizendo, você precisa de entendimento. Quando o entendimento vem, o restante é consequência. Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, se sabedoria ou se riquezas, o que ele pediu? Vambora! O que ele pediu? Ai, Camila, eu estou com fome, a fome vai passar. Agora o entendimento que você vai alcançar de quem você é, ninguém vai mais poder te tirar. Então vamos lá, quando Deus perguntou o que ele queria, ou quando foi lhe dada a possibilidade de pedir o que ele quisesse, podendo pedir todo o dinheiro do mundo, ele pediu o que, gente? Agora quem foi o homem mais rico do mundo? Hã? Porque teve dinheiro? Porque teve o quê? Rebadai de Camal e a Sérvia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você quer ter coisas para ser a pessoa, e Deus está dizendo, você tem que ser a pessoa, e ter coisas será consequência de quem você vai se tornar. Quando o Espírito desceu sobre Maria, o Espírito Santo, e ela começou a gerar, ali era Deus dizendo, você não precisa fazer, você só precisa ser. Ele não está dizendo para ela, eu estou te chamando para fazer mães. Não, ele está dizendo, eu estou te chamando para ser mãe. Está na hora da gente entender quem a gente é. Todo mundo olha e só vê um cego. Jesus olha para o mesmo cego e vê um ser humano. A gente está querendo espiritualizar tanto que não estamos mais aceitando a própria humanidade. Eu vou falar um negócio que você pode rir da minha cara, mas você escuta o que eu estou dizendo, porque isso vai ser verdade daqui a uns 10, 15 anos, se não quebrarmos esse ciclo de perfeição virtual. Ninguém consegue mais botar a cara do jeito que é na rede social. E um dia não vai conseguir colocar a cara na rua. Porque vai explorar tanto a imagem de quem parece que é, mas não é, que para não causar espanto de quem não lhe conhece, ou de quem já lhe conhece, vão preferir não botar a cara na rua. Hoje pode virar piada, pode